Olá amigos do Segredos DJ, sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse é um vídeo que eu vou falar sobre caixas de 2 vias e caixas de 3 vias. E esse conteúdo faz parte da Semana dos 10K. A semana comemorativa que nós alcançamos aí os 10 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então é uma semana com muito conteúdo para você. E esse vídeo faz parte dessa semana. Se você ainda não se inscreveu para receber todas as notificações e todo o conteúdo da Semana dos 10K, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição e receber todo o conteúdo exclusivo da Semana dos 10K. Caixas de 2 vias, caixas de 3 vias, afinal de contas, o que é isso, qual a melhor, como elas funcionam. Esse é um assunto que eu resolvi separar aqui para a Semana dos 10K, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso. Eu vejo que isso gera muitas dúvidas entre os DJs, entre as pessoas que querem trabalhar com som, e eu resolvi falar um pouquinho sobre esse sistema. Mas antes disso tudo, antes da gente começar a falar exatamente das caixas de som, nós temos que entender o que são essas vias. Quando se fala em via, 2 vias, 3 vias, o sistema ele pode trabalhar com várias vias também. Por que as caixas de som adotam essa nomenclatura? Então, antes de começar a entrar de fato na caixa de som, eu quero explicar o que são essas vias e como é que isso funciona. Então, eu separei aqui um cronograma para falar sobre esse sistema. Então, o que são essas vias, né? O sistema de som e as vias, as caixas de 2 vias e 3 vias, divisor de frequência, driver, tweeter, TI, titânio. Qual é o melhor? Então vamos começar, eu vou tentar ser rápido para esse vídeo não ficar muito longo, mas não deixar de passar nenhuma informação importante para vocês. As vias, quando a gente fala em vias em sistemas de som, a gente se refere às frequências. Eu já separei aqui no quadro, passar para o lado de cá, que eu me sinto sempre melhor do lado de cá. Eu já separei aqui no quadro as faixas de frequência que a gente trabalha no sistema de som, né? Que são as subgraves, o grave, o médio, as altas. E nessas interseções aqui, nós temos aqui a média alta, que a gente pode classificar também, e o médio grave, que é a faixa de frequência entre o grave e entre o médio. Essas zonas aqui de interseção, né? Mostrado aqui no gráfico. Então, como é que um sistema de som, para você ter uma boa regulagem, para você ter um bom rendimento do sistema, por que você divide dessa forma o som? Para que você faça com que cada dispositivo, cada transdutor, no caso, alto-falante, tweeter, drive, você vai direcionar cada uma dessas frequências ao seu respectivo transdutor. Alto-falante, no caso, tweeter, drive, seja lá o que for que vai reproduzir aquela frequência. Então, obviamente, nós vamos ter as caixas de subgrave, que vão responder o grave, as caixas de grave, que normalmente são as caixas com alto-falante, que a gente vê no alto, que vão estar respondendo o grave, as caixas de médio, no caso, não seria a caixa, seria as cornetas, né? Que vão estar respondendo as frequências médias. Então, vou colocar aqui, ó, uma cornetinha para todo mundo saber o que é, né? Essa cornetinha. E aqui as altas frequências, antigamente se usava o super tweeter, que ele era mais ou menos assim. Tinha um desenhozinho assim. Esse aqui era o super tweeter. E aqui pro grave, né? Todo mundo já sabe. Alto-falante de 12 normalmente. Ou 15 polegadas, às vezes 10 também. E aqui no subgrave também. Um alto-falantão, normalmente 18 polegadas. Então, a gente divide essas faixas de frequência para que cada transdutor vai representar cada uma dessas frequências, vai reproduzir cada uma dessas frequências de forma correta. Para quê? Para que você tenha uma melhor definição no som e para que você também não danifique os transdutores. Você não pode jogar, por exemplo, subgrave aqui no drive, né, da corneta. O drive, que ele é uma pecinha mais ou menos assim, com uma rosca. Olhando ele de lado, ele tem uma rosca aqui, onde você vai acoplar ele na corneta. Então você não pode jogar, por exemplo, um subgrave no drive da corneta. Você não pode jogar um grave aqui, né? Como você não pode jogar um agudo também, e por aí vai. Cada um desses transdutores vão responder a sua respectiva frequência. Eu não vou falar sobre corte de frequências, por exemplo, que aqui o subgrave ele fica na casa dos 80 Hz, mais ou menos. Eu não vou falar isso porque é uma questão, vai entrar muito tecnicamente e vou levar muito mais tempo para falar para vocês.
Mas cada uma dessas frequências vão ter as suas frequências de corte específica para que você possa trabalhar. Bom, num sistema de som profissional, num sistema de som de show, por exemplo, no line, né, como é que é feita essa separação aqui? Quem faz essa separação de frequências? Essa separação é feita através de um equipamento que se chama crossover. Hoje em dia, muito pouco usado o crossover, na verdade, os processadores, né, gerenciadores de sistema, eles já adotaram essa função. Mas vamos levar em conta que seja o crossover, por exemplo. Então o crossover ele vai ter lá as partes dele separadas. Você vai ter um knob, dois knobs. Um você vai dar o corte de frequência e o outro você vai dar o ganho. Ele vai ser todo dividido assim. Corte de frequência e ganho, corte de frequência e ganho. Então, no próprio crossover você vai dizer, você vai trabalhar de 0 até 120 Hz, por exemplo. A outra banda ela vai trabalhar de 120 até, vamos botar aqui, 1K. Depois de 1K ele vai trabalhar até 7 kHz. E de 7 kHz ele vai falar para cima, né? Até 20 kHz. Vamos botar mais ou menos assim. Uma divisão mais ou menos para a gente ilustrar essa informação. Então, quando você divide essas frequências, o próximo estágio é você mandar essas frequências para os seus respectivos amplificadores. Então aqui vai ter um amp de alta, vamos ter um amp de médio, um amp de grave, e vamos ter também um amp de subgrave, né? Então aqui nós já temos 4 amplificadores, né? Por quê? Porque eles vão amplificar as frequências que já vêm separadas, já vêm cortadas, né? A gente usa muito essa terminologia, né? É o corte de frequência, a gente corta a frequência. Então por quê? Porque você corta? Porque você está dividindo as frequências e você vai separar ela para os seus respectivos amplificadores. Dos amplificadores, qual é o próximo estágio? São os alto-falantes, os transdutores. Então, o amp de sub, ele vai jogar para a caixa de subgrave. Então, vou desenhar aqui, mal e porcamente, uma MTL. A MTL, ela tem 2 falantes aqui dentro. Um virado para cima e o outro virado para baixo. Acabei errando aqui no desenho. Eu sou um péssimo desenhista. Essa é uma caixa de grave, muito conhecida no mercado. Nem tão usada hoje, mas já foi muito usada. Enfim, as caixas de grave, normalmente essas caixas aqui de alta, elas podem vir separadas ou elas podem já vir todas juntas, né? Essas 3 opções na mesma caixa. Então, o que você faria? Você pegaria, por exemplo, a caixa que já tem essas 3 opções. Vamos botar aqui uma caixa padrão aí que é chamada de geladeira, todo mundo conhece. Ela tem 2 super tweeters, uma corneta e 2 falantes, normalmente de 15 polegadas. O que você vai fazer? Você vai ligar o grave nos alto-falantes, o médio você vai mandar para a corneta e as altas você vai mandar para os tweeters. Isso levando em conta que essa caixa ela é uma caixa de 3 vias, né? Então, um sistema padrão de sonorização, ele vai ficar dessa forma aqui ligado. E aí, como é que você vai equilibrar o sistema? Depois que você fez o corte de frequência, você vai dar o ganho nessas frequências. Você vai ter o volume de cada banda de frequência, né? Você vai ter o volume da banda de subgrave, o volume da banda de grave, o volume da banda de médio e o volume da banda de altas. E ali você vai regulando o teu sistema para ele ficar com o som equilibrado. Então esse aqui é um padrão de sistema, vamos dizer que tradicional. Hoje já nem está sendo muito mais usado isso aqui, né?
Hoje em dia o Line Array já mudou completamente essa montagem, esse padrão de montagem. E se a gente for mais lá atrás ainda, a gente tinha outra formação ainda. A gente tinha, por exemplo, as caixas 4520, né? Que elas eram grandonas assim, com dois falantes aqui aqui ela tinha uma curva aqui dentro. Aí você via com uma caixa de grave que era como se fosse uma cornetona grandona aqui. Esqueci até o modelo dessa caixa. Essa era a faixa, essa aqui era subgrave, né? Sub. Aqui era grave. Aí tinha as caixas ST, que é uma caixa igual a essa aqui, só que ela é menor, com falante de 10 ou 12 polegadas. Era como se fosse várias cornetas, né? Só que com alto-falante lá no fundo, com exceção dessa daqui. E aqui em cima vinham as baterias de tweeter, com vários tweeters aqui em cima. Isso aqui, as equipes de som aqui no Rio utilizam até hoje essa formação. As equipes de funk, né? Mas isso aqui é um sistema clássico, antigo. Inclusive a JBL fabricava aqui as 4520, né? 4530 era o modelo dessa caixa. Mas enfim, eu não vou entrar nessa questão, mas só para ilustrar. Então, dessa forma, as vias do sistema são divididas, né? Por isso que nós falamos 3 vias, 4 vias, um sistema de 5 vias, um sistema de quantas vias você está trabalhando nesse sistema. É a partir daí que surgiu a terminologia. Agora vamos falar sobre as caixas, né? As caixas de 2 vias e as caixas de 3 vias. Ah, o que é caixa de 2 vias, caixa de 3 vias? Caraca, qual que eu uso, qual que eu compro? Vamos lá. Vou desenhar aqui uma caixa. Vai ficar um pouquinho tudo, né? E vou desenhar aqui outra caixa. Bom, então, só pelo desenho, eu acho que já fica muito claro o que é uma caixa de 2 vias e o que é uma caixa de 3 vias. E como é que isso aqui é dividido? Bom, qual a diferença específica que essa caixa tem para essa aqui ter 2 vias e essa aqui ter uma via só? Bom, basicamente a diferença principal está nesse cara aqui, ó, que é um drive de TI, de titânio. O que esse cara tem de tão diferente desses dois aqui? Aqui nós temos um super tweeter e aqui nós temos um drive de médio. O drive de médio é aquela pecinha que eu falei para vocês, né? Que ela tem uma rosca e tem uma basezinha assim embaixo. E aí tem os dois componentes aqui, o positivo e o negativo, para você ligar. Quando você acopla ele na corneta, aí você consegue ter o som quando você liga, né? Faz a mandada de som aqui para ele. Bom, então por que existe essa diferença? O sistema TI, ele consegue ter uma resposta muito mais ampla de frequências, ou seja, ele vai pegar lá da casa do médio, lá, vamos dizer que 1K, por exemplo, e vai responder lá para frente. Vamos, por exemplo, dizer que ele responda até 20K, que não é, tá, galera? Depois eu vou falar sobre isso. E esses caras aqui, eles são mais limitados na sua resposta de frequência. Por exemplo, o médio, ele vai ter uma banda limitada, digamos que seja de 1 até 7K. E o Twitter, ele vai começar a responder em 7K e vai para 20K. Então, para você ter toda essa banda de frequências cobertas no sistema de 3 vias, você tinha que trabalhar com o Super Twitter e com o drive de médio. Já nos sistemas 2 vias, você somente com o TI tem uma resposta muito mais ampla do que os sistemas de 3 vias. Agora, existem controvérsias, porque o drive de TI, apesar dele ter uma resposta muito mais ampla, há quem diga que ele não consegue alcançar aí 18 kHz, por exemplo, que ele vai no máximo a 11.
há controvérsias, tá, galera? Mas enfim, pelo sim ou pelo não, muitas pessoas ainda preferem ouvir um sistema com Twitter, por dizer que a definição do agudo é melhor e a definição de médio é melhor também, do que um sistema de duas vias. Eu, particularmente, prefiro o sistema de duas vias, já adotei ele há muito tempo e só uso ele. Usei pouquíssimo o sistema de três vias, mas cheguei a usar, mas usei muito pouco. Então, essa é a diferença. E como eu falei, né, o Super Twitter ele tem realmente uma resposta muito mais ampla, ele tem um agudo muito definido, mas eu não sei se justifica essa diferença. Tá? Então, essa é a diferença da caixa de duas vias para três vias. Ai, filha da puta, soltar fogos agora. Os caras resolvem soltar fogos agora, no meio da aula. Voltamos então, agora sem fogos. Então, independente se uma responde mais e outra responde menos, enfim, as duas vão gerar um resultado legal, vão resultado satisfatório, principalmente se você só faz festa. Né? Essas questões mais específicas é mais para quem trabalha com um sistema de sonorização de grandes eventos, de eventos gigantes, aí vai fazer diferença, os caras ficarem procurando o que responde melhor, se é um, se é outro. Hoje em dia não tanto, já tem os line arrays aí, todo mundo está usando line adoidado, e esse sistema aqui de 3V já foi pro saco praticamente, muito poucas pessoas trabalham com isso ainda. O forte mesmo é o line, que é a tecnologia atual, né, que enfim, já provou aí por A mais B que é muito melhor do que isso aqui. Enfim, por N motivos, mas não vou entrar nesses assuntos aqui hoje. Mas enfim, para você que trabalha com festa, vai comprar uma caixinha, você pode ter uma ideia melhor do que é um do que é o outro. Né? O que um faz, o que o outro faz. Qual a diferença principal? Então, basicamente, a diferença principal é isso. Você vai ter duas vias em um, três vias no outro. Agora, como é que você vai fazer para mandar o som para esse sistema de duas vias ou de três vias? Você vai ter duas opções. Ou você vai utilizar um gerenciador ou um crossover, né? Tanto faz, eu vou botar aqui. Vamos dizer que seja um crossover. Para você poder dividir essas vias e mandar para sua caixa de som. Aí você vai mandar alto-falante, médio e Super Twitter. Você vai mandar, né? Obviamente que aqui passa por amplificadores antes, né, galera? Tem um amplificador aqui, amplificador e amplificador. Não acha que é só ligar do crossover direto, não, tá? Isso aqui são os amplificadores. No meio do caminho. Então você vai ter que ter 3 amplificadores, o crossover, para você poder mandar esse som separado para essas caixas. Da mesma forma, aqui na caixa de duas vias. Porém, você só vai mandar duas vias, vai precisar de 2 alto-falantes, né? Uma via para o falante e outra via para o drive de TI. E, obviamente, também com os cortes feitos de acordo com esses dispositivos. No manual de cada um desses dispositivos, vai vir dizendo o corte de frequência ideal para cada um deles, tá? Independente se vai ser drive de TI, se é corneta ou se é Super Twitter. Esse aqui é um sistema relativamente caro, né, galera? Você vai ter que ter, além do crossover, 2 amplificadores mais a caixa. Mas muita gente trabalhou assim, mesmo sendo uma caixinha de som só, trabalhava com vias separadas. A outra possibilidade que você tem é de, dentro de cada uma dessas caixas, você colocar um dispositivo chamado divisor de frequência. É uma plaquinha. Normalmente tem uns capacitores ali. Tem uns capacitores, uns resistorzinhos, umas bobinas. E essa plaquinha ela já faz a divisão desses componentes. Você vai pegar o seu amplificador, vai ligar diretamente nessa plaquinha, uma via só, né? E essa plaquinha já vai fazer a divisão automaticamente para cada um desses dispositivos. Qual é a vantagem? Você vai usar somente um amplificador. Desvantagem: você vai ter uma perda aqui de pelo menos 40% no rendimento do seu sistema, que vai ser perdido no divisor de frequência. Então, como tudo, né, tem suas vantagens e desvantagens.
Então você vai ter uma perda muito grande aqui em função do divisor de frequência. Para ele dividir as frequências aqui, mandar tudo certinho, vai acontecer isso. Nas caixas que utilizam o drive TI, normalmente essas caixas são caixas que vêm com sistema ativo, ou seja, ela já vem com amplificadores dentro dela. Então o que o fabricante normalmente faz? Ele cria duas placas de amplificação para cada via, ou seja, você vai entrar com o teu sinal, ela passa por um divisor de frequência, manda desse divisor para as placas, aqui vai grave, por exemplo, e aqui vai altas. E aí ele liga o amplificador de grave no falante e o amplificador de altas para o drive TI. Esse é um sistema, obviamente, muito melhor. Por quais motivos? Ele já vem todo projetado para trabalhar com esses componentes. Então, o amplificador de grave vai atender a necessidade desse falante de grave, o amplificador de altas vai atender a necessidade desse drive TI. Os cortes do divisor já vão vir preparados para esses componentes. A caixa tem um projeto feito de acordo com a litragem do alto-falante, com o rendimento do alto-falante. Então, sem a menor sombra de dúvidas, esse sistema é um sistema muito melhor. Desvantagem é um pouco mais caro do que você trabalhar com esse sistema aqui, de 3 vias. Por outro lado, você não precisa ter um amplificador aqui do lado de fora para você ligar no sistema de 3 vias. Basta você vir lá com o teu mixer, por exemplo, e pode ligar direto nessa caixa, sem precisar ficar tendo um monte de equipamento intermediário para você regular o seu sistema. Então, basicamente, essa é a diferença entre o sistema de 2 vias e o sistema de 3 vias. Eu falei aqui como é que eles funcionam, quais são as configurações deles e vantagens e desvantagens de cada um deles. Eu aconselho você que trabalhe com sistemas desse tipo aqui. E hoje em dia é o que está dominando o mercado. A gente já tem diversas marcas, diversas possibilidades de escolhas, custo-benefício, diversas marcas também, né? Não vale muito a pena você estar investindo nisso aqui, porque já é um sistema obsoleto e logo você possivelmente vai querer trocar, pegar um sistema mais avançado. Existe esse sistema aqui também passivo, né? Passivo é quando ele não tem amplificação. Já existe esse sistema passivo, quer dizer, já existe, né? Sempre existiu esse sistema passivo, mas eu aconselho que você trabalhe com sistemas ativos, principalmente para festa, né? Festa não é nada muito grande, não é nada absurdo. Você pode trabalhar tranquilamente que vai suprir a sua necessidade, beleza? Então eu espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Foi um pouco longo, mas acho que são informações necessárias. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Muito obrigado aí por participar da Semana dos 10K, essa semana aqui é em comemoração aos 10 mil inscritos, aqui do canal do YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Se você gosta dos meus vídeos, dá um like, me ajuda a divulgar esse material para os seus amigos. Compartilhe isso aqui também na sua linha do tempo, aí no seu Facebook, ou para os seus amigos que são DJs, porque isso aqui é informação muito importante que pode ajudar muita gente a montar aí ou escolher o seu sistema de som, beleza? Muito obrigado pela sua participação. Não se esquece que é ficar por dentro das novidades. Aqui embaixo vai ter um link, você pode se inscrever e sempre que tiver uma novidade eu vou mandar para o seu e-mail. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo aqui do Segredo dos DJs.